Não podemos atirar isto para cima da mesa e passar assim tão ao de leves. Há carros, não se perde nada em se transformarem em crossover. O carro era horrível. Eu quase que me estou a açoitar a mim próprio por estar a dizer um dos carros mais interessantes, e é um SUV. E eu normalmente não gosto tanto de SUVs. Mas às marcas francesas não basta a ser, também é preciso parecer. E agora parece que estou a falar como um influencer que caiu em desgraça há pouco tempo. Mas vamos falar de sucesso. A Europa está a apostar tudo, ou praticamente tudo, nos carros elétricos a bateria, mas deixam ainda a luz acesa ao hidrogénio. E quem é que está certo? É que a Europa é uma gotinha no oceano. Quem está certo é sempre o consumidor. A Alpine a concorrer diretamente com o Porsche. Não é a primeira vez. Quando tu não eras nascido, isso que estamos a falar. Quando tu não eras nascido, a Alpine, os carros que fazia era rivais do 911. Fernando, era o Alpine A600 e... Eu sei perfeitamente disso, mas temos que 610, temos que falar disto. Hoje vamos ter um podcast à grande e à francesa, porque o tema vão ser carros franceses. Sejam bem-vindos a mais um Autorádio, um podcast da Razão Automóvel com o apoio do piscapisca.pt, o portal de usados onde podem encontrar aquele que poderá ser o vosso próximo carro, seja ele francês, alemão, japonês, enfim, todas as nacionalidades que imaginarem, existem lá. Hoje, para falar sobre estes carros franceses que em 2025 vão dar que falar, e em 2026 também, tenho o Fernando Gomes e também o Miguel Dias a acompanhar. O meu nome é Guilherme Costa e nesta transmissão temos com um pé partido o Pedro Alves, a quem nós desejamos as melhoras, até porque na próxima semana vamos precisar dele com os dois pés assentes na terra, um bocadinho mais elevado que o outro, porque vamos filmar um carro vocês não vão querer perder se nos estão a seguir através do nosso canal do YouTube. Se o estão a fazer através do Spotify, obrigado por estarem constantemente a fazer o Autorádio, um dos podcasts mais ouvidos do país. Vamos então começar por o primeiro modelo, e eu tirei à sorte, não tirei à sorte, vou começar de propósito pelo Renault Emblème, e espero que gostem da minha pronúncia francesa, porque acho que a Renault merece. Os resultados de 2024 foram históricos, está tudo a correr bem à marca, tem ali aquele apêndice que se chama Nissan, que as coisas não estão a correr tão bem como se esperavam. Mas olha, podemos falar um bocadinho da Nissan antes de passarmos para os carros franceses, ou é um assunto demasiado off-topic? O que é que vocês acham? Podemos dar um toquezinho. Ok, tenho a autorização aqui da mesa, portanto vamos falar da Nissan. Uma enxurrada de carros apresentados esta semana, o novo Leaf, um novo Micra e também um novo... A divisão do Juke. Do Juke. Mas vão-me perdoar se eu estou a falar de carros franceses, porque até há um deles que tem genes franceses, nomeadamente o novo Micra. Aliás, todos eles têm genes franceses, porque são todos baseados em... assentam sobre as plataformas, já conhecemos também de outros modelos da Renault, nomeadamente o Renault 5, o Scenic, o Juke, que ainda não sei que plataforma é que tem, mas vou assumir que também é a mesma do Megane e do Scenic, só porque o Juke vai ser produzido no mesmo local do Leaf, no Reino Unido. Mas acho que a grande surpresa foi efetivamente o Micra, sobretudo devido às suas parecenças com... ou seja, não conseguiu disfarçar que é um Renault 5 com outra cara, basicamente, porque só a frente é que é diferente, ainda não vimos a traseira, mas... vou assumir que também tem alguma personalidade, mas a lateral é basicamente um Renault 5. O mesmo acontece, por exemplo, com o Opel Corsa e com o Peugeot 208. Sim, vistos de lado não conseguem disfarçar que partem da mesma plataforma, mas a frente do Micra, por acaso fiquei agradado com a solução que conseguiram encontrar. E não é difícil, não é fácil pegar no Renault 5 e agora façam algo melhor ou equivalente a isto, porque o Renault 5, do ponto de vista estético, é um carro impactante. E também não compreendo, porque assim, hoje, nos tempos que correm, as plataformas são estupidamente flexíveis, permite pôr todo tipo de carrocerias em cima daquilo, ou seja, os carros não têm que ser iguais. Houve aqui uma grande contenção de custos por parte da Nissan, presumo eu, para ter sido este o resultado que vimos nas imagens, porque acho que havia espaço para fazer uma coisa pelo menos mais diferenciada. E o Micra, que é um nome histórico aqui no mercado europeu, inclusivamente carro
carro europeu do ano. Sim, foi o primeiro carro japonês a ser Exatamente. carro europeu do ano. Em 1991, salvo erro. Não, 3 ou 4. 1900. Eu adorava o Micra dessa geração na versão... E volta outra vez. Já falei disto no podcast, não já? Pronto, vários. Eu estou sempre à procura desse carro em sites como, por exemplo, o Pisca Pisca, mas quem os tem parece que não os quer vender e o carro não é imensamente potente. Aquilo tem 75 cavalos, Exatamente. mas aqueles motores 1300 atmosféricos japoneses não duram uma vida. Duram 2 ou 3, ainda estamos para descobrir quanto tempo é que aqueles motores duram. Há quem diga que no centro da Terra existe um motor daqueles a locomover o planeta. Não há potência suficiente para isso. Falando só brevemente do Leaf, a marca, apesar de ter a mesma, e não que isto seja pejorativo para a Renault, apesar de ter a mesma plataforma, porque a plataforma do Renault Scenic e do Megane é uma plataforma muito bem nascida, mas eles dizem que vão conseguir ir muito longe com este novo Leaf. Sim, eles melhoraram, apesar do Leaf agora ser totalmente diferente, passou a ser um crossover. O que é bom. Há carros, não se perde nada em se transformar em crossover. Sim, o carro era horrível. Sim, mas isso não significa que tenha que se transformar num crossover, ou seja, poderiam ter feito um carro bonito sem ser um crossover, mas dito isso... Mas o carro ficou com um bom aspecto, eu acho. Sim, parece um mini área, como lhe chamam, um mini Nissan área. Mas apesar de ser um crossover, a Nissan evidenciou logo um fator que é a aerodinâmica do carro, ou por ter aquele aspecto, aquela silhueta de crossover coupé ou SUV coupé, como queiram chamar. Eles anunciam um CX de apenas 0,25 e estão a prever pelo menos autonomias, ou estão a prometer autonomias de até 600 km ou mais de 600 km de autonomia. O que é notável, se conseguir ter um bom preço, vai ser um produto que... Não que a Nissan na Europa esteja mal em termos de vendas, o Juke continua a vender, o Qashqai continua a vender. São carros muito bem recebidos pelo mercado. Não está tanto em causa aquilo que acontece aqui na Europa, mas sobretudo aquilo que acontece ao nível da gestão da marca, principalmente noutros mercados. Eu estava aqui à procura das especificações técnicas do Nissan Leaf, mas esqueci-me, nós só vamos falar de carros franceses. E como estava a dizer no início, Miguel, a Renault está num excelente momento de forma, mas às marcas francesas não basta a ser, também é preciso parecer, e agora parece que estou a falar como um influencer que caiu em desgraça há pouco tempo. mas vamos falar de sucesso, vamos falar do sucesso da Renault. Esta aposta é muito importante no novo estilo, que parece que este emblema vai estrear, porque é preciso diferenciação não só ao nível tecnológico, mas também ao nível estético, para também responder a ofensivas de outras marcas que estão a vir, nomeadamente da China, não é? Sim, pegando no que tu disseste, eu acho que a Renault já vem a aparecer há alguns anos. A marca atravessou ali um período um bocadinho mais complicado, mas eu diria que nos últimos anos se posicionou, se calhar, como uma das marcas europeias em maior destaque, sobretudo aqui no mercado europeu. O Renault 5 é um excelente exemplo disso, já que falámos dele por diversas ocasiões. O Renault 4, que também está para chegar, também é um excelente exemplo disso. Temos o Twingo a caminho, o Scenic, que está atualmente no mercado, também é uma proposta que acaba por ser bastante diferenciadora no seu segmento, e acho que os caminhos que a Renault tem percorrido são caminhos muito, muito interessantes, e talvez por isso, ou melhor, por isso mesmo, é que a marca francesa tem conhecido o sucesso que está a conhecer. Falando agora deste protótipo que trouxemos aqui para esta lista de modelos franceses que vão dar que falar nos próximos anos, este emblema, de certa maneira, tem aqui duas responsabilidades. Uma é apontar aquilo que poderá ser o caminho para o design da Renault no futuro, e claramente vemos aqui quase como uma espécie de shooting brake, aqui com um ar bastante desportivo, que ao mesmo tempo que não esquece as responsabilidades mais familiares, também se apresenta aqui com umas linhas muito mais fluidas, e isto é uma novidade completa face àquilo que nós conhecemos dos modelos atuais da Renault. Estreia também aqui uma assinatura luminosa completamente nova, aqui que brinca de certa maneira com o logo da Renault.
Falando de coeficiente aerodinâmico, também é um modelo que esse nível também tem cartas para dar. Claramente a eficiência aerodinâmica esteve aqui na base do desenho deste modelo. Deixa-me pegar pelo desenho e já vamos às especificações Certo. técnicas. Gostas do carro? Gostas deste? Se este é o caminho da Renault para os próximos modelos, à parte dos modelos retro, como Sim. o Renault 5 e o Renault 4, achas que estão a ir num bom caminho? Assim, eu gostei muito deste protótipo, deste emblema. Acho que de certa maneira ajuda a reforçar este caminho que a marca francesa tem vindo a fazer, de querer posicionar-se, aliás, num segmento um bocadinho mais premium do que aquilo que estávamos habituados a ver. Tem sido uma das linhas do Luca Di Meo, Exatamente. do plano Renolution. Menos volume e mais valor acrescentado por Não, cada este modelo. protótipo tem presença, tem um ar sofisticado, e a avaliar por aquilo que aconteceu, por exemplo, com o Scenic, em que a versão de produção foi praticamente igual ao protótipo que o antecipou, nós podemos esperar um modelo de produção muito próximo desse. com linhas muito semelhantes a estas. Fernando, então e o que é que se esconde debaixo deste emblema da Renault? Um motor híbrido? Ou motor híbrido? Que estupidez, desculpa. Uma solução híbrida. Uma solução híbrida. Mas não da forma que estamos habituados a ver. Ou seja, este carro não tem motor a combustão, tem efetivamente ou seja, é um carro elétrico, só que tem duas formas de o motivar ou de o locomover. Duas energias. Duas fontes de energia, essencialmente. Uma é a clássica bateria, tem uma bateria de 40 kWh, e depois tem um sistema fuel cell também integrado no carro. Ou seja, transforma hidrogênio em corrente elétrica para alimentar o motor. Exatamente isso. Agora, a questão é... isto é uma solução muito, muito, muito interessante e já tinha sido antecipada também No Scenic Vision. No Scenic Vision. É uma evolução desse sistema. Não tem a sensação que o hidrogênio, não que alguma vez tenha vindo, porque é sempre uma promessa assim algo difusa para o futuro do automóvel ou dos transportes, mas que a indústria automóvel está novamente a olhar para o hidrogênio como uma eventual solução. Vimos agora a Toyota a juntar-se a Toyota a juntar-se à BMW, a BMW, desculpa, era isso que eu queria dizer. A tecnologia está toda do lado da Toyota. Que tem uma nova geração de fuel cell, sim, 50% mais eficiente, 25% mais potente. Há aqui uma diferença para este ressurgimento dos fuel cell e do hidrogênio. Tem a ver com o transporte de mercadorias. Sim. Porque até aquele plano da União Europeia para salvar a indústria automóvel. Não, desculpa. Sim, mas agora estas novas medidas, um dos passos, algo que eles querem implementar ou que forçar, é a aposta no hidrogênio para o transporte de mercadorias, e não implica fuel cell em si só, pode implicar também de converter motores a gasóleo ou motores diesel para funcionarem em hidrogênio. Que a Toyota também já faz. A Toyota e aquela marca americana de motores diesel, nós fizemos uma notícia há uma ou duas semanas. Foi para converter para um motor a gasolina. Foi foi Cummins. Uma coisa assim. O nome é curioso. Mas, é uma empresa muito conhecida, eles têm uma presença no mercado brutal. Estávamos a falar do emblema. Exatamente, do emblema. Um carro que promete 1000 km de autonomia em apenas 5 minutos. Portanto, as vantagens do fuel cell, porque em 5 minutos consegue-se abastecer o carro com 5 kg de hidrogênio e dá para uma grande distância. A Europa está a apostar tudo, ou praticamente tudo, nos carros elétricos a bateria, mas deixam ainda a luz acesa ao hidrogênio através do plano AFIR. Estabelece que até 2030, salvo erro, vai ter de ser criado corredores por toda a Europa, onde de 150 em 150 km vai haver um posto de abastecimento de hidrogênio. Para os carros convencionais poderá não ser muito interessante. Imaginem que vivem, por exemplo, a 75 km ou 150 km num posto de abastecimento, ir e voltar, quando chegam novamente a casa já tem um problema, tem de voltar novamente. Mas para o transporte rodoviário, que é uma das grandes fontes de emissões de CO2, é sem dúvida uma solução interessante. Vamos ver o que é que o futuro nos reserva. Querem acrescentar mais alguma coisa ao Renault Emblem? Sim, eu posso acrescentar. Não gostas do desenho? Vamos ver o que é que acontece na passagem à produção, sobretudo aqui há alguns elementos e também estas superfícies do carro, mas pronto.
A questão é, há este rumor que o carro vai ser efetivamente produzido e só chegará em 2028. Mas já ouvi outros rumores que dizem que este carro, ou seja, estamos a ver a inspiração, a musa inspiradora do futuro Renault Austral, que também deverá chegar por volta dessa altura. Por isso não há garantia 100% que isto vai dar um modelo de produção, mas vamos ver efetivamente estes elementos, esta linguagem. Eu estou curioso, até porque já vimos umas fotos espias, por exemplo, da nova geração do Clio, que sim, nós publicámos e o carro parece mais musculado, maior. Ainda mais. E esta geração correu bem o carro. Eu quando recordo o Clio, eu tive 2 gerações do Clio, as linhas quando saíam, o carro parecia sempre muito interessante, mas envelhecia de forma muito rápida. Não está a acontecer o mesmo com esta geração. O carro tem passado bem pelos anos, mas sem envelhecer demasiado. Isso não deixa de ser curioso, porque esta geração é uma evolução até algo tímida em termos estéticos da geração anterior. Então é curioso, o desenho nasceu bem logo à partida. Há 10 anos. Exatamente. E não é normal nos carros mais de produção em massa isto acontecer. E por falar em produção em massa, uma pergunta para ti, Miguel. Estamos a falar de hidrogénio, estamos a falar de lucros e de vendas recorde, de aposta em várias energias. Achas que a Renault está-se a transformar numa espécie de Toyota europeia? Sim, podemos olhar para esta estratégia da Renault dessa forma, não depositar todas as esperanças numa só tecnologia. Eu aqui confesso que sou algo pessimista relativamente a este sistema este sistema híbrido que a marca apresenta para este emblema, porque tal como o Fernando começou por dizer, nós ouvimos falar disto pela primeira vez em 2022, eu acho, na apresentação do protótipo que antecipou o Scenic Vision. Eu fui a essa apresentação, havia um enorme entusiasmo com este sistema por parte dos engenheiros da marca. Eu próprio fiquei entusiasmado com a solução, porque isto no papel resolve aqui uma série de problemas. O problema não é o papel, o problema é o mundo real. Exatamente, porque teoricamente isto permite-nos acabar com a ansiedade de autonomia nas viagens mais longas. Nas viagens mais curtas podemos andar também sempre suportados com a bateria e em modo puramente elétrico. E isto era muito interessante. Acontece que na versão de produção do Scenic isto tudo caiu por terra. O desenho efetivamente foi aproveitado e bem, na minha opinião, mas esta solução técnica ficou completamente arredada. É interessante porque nas ruas de Paris há muitos carros de hidrogênio circular. Há Toyotas Mirais por todo lado. Mas o hidrogênio no papel é muito interessante, mas na prática tem o mesmo problema da eletrificação, falta infraestrutura. Exatamente. Com a diferença de que poderá ser ainda mais difícil e mais caro estabelecer uma rede de hidrogênio. Exatamente, mas é por isso que eles estão a apostar no transporte de mercadorias e não... Parece-me interessante olhar para o hidrogênio como uma solução essencialmente para os pesados, porque claramente pesados e motorizações 100% elétricas é algo que eu acho que não combina nem sinceramente acho motorizações 100% elétricas, a bateria e sobretudo um longo curso médio. Sim, eu acho que é algo que não vai funcionar. Aliás, basta ver que eu acho que há aqui um fio condutor. Todas as marcas têm uma presença global, como é o caso da Renault e como é o caso da Toyota, e a Renault está presente em vários mercados emergentes, continua a olhar para várias soluções. Aquelas marcas estão muito concentradas ou na Europa ou na China, ou em ambas, olha praticamente só para os carros elétricos. E quem é que está certo? É que a Europa é uma gotinha no oceano. Quem está certo é sempre o consumidor. Quem está certo é sempre o consumidor. Vamos ver como é que os consumidores vão reagir a este emblema. E vamos continuar nas marcas francesas, até porque são elas que dão o título a este autorrádio, apesar de eu ter começado por um carro com genes japonês, mas com genes franceses. E vamos passar para um dos carros que no salão de Frankfurt ou Paris? Qual é que foi que eu fui? Paris. Foi para mim um dos carros mais interessantes de todos.
e eu quase que me estou a açoitar a mim próprio por estar a dizer um dos carros mais interessantes, e é um SUV, e eu normalmente não gosto tanto de SUVs. Citroën C5 Aircross. Há grandes expectativas por parte da marca francesa para este modelo, porque é um modelo que tem vendido muito bem, mas que não tem uma imagem na atual geração assim propriamente consensual. E se esta nova geração do C5 Aircross for exatamente como o protótipo que nós já vimos, e nós sabemos que 95% daquilo que já vimos vai acontecer em produção, temos uma fórmula de sucesso a caminho do mercado. Fernando, sim ou não? Bem, O consumidor é que sabe, não é? O consumidor é que sabe. Depende de vários fatores aqui, não é só uma questão estética. Mas o que é que podemos esperar do carro? Além da estética. Além da estética. Um posicionamento, sabemos Pronto. que a Citroën tem um posicionamento de preço agora mais combativo com a Dacia, é isso que podemos esperar deste carro? Era aí que eu estava a tentar chegar. Ou seja, apesar deste reposicionamento da marca para enfrentar marcas como a Dacia, este C5 Aircross acho que vai fugir um pouco a esse roteiro, porque por baixo desta carroceria está a plataforma Stella Medium, que foi estreada pelo 2008, e não é propriamente uma plataforma acessível, exatamente. Ou seja, este é o primeiro modelo da Citroën assente sobre essa plataforma. Isso significa que também vai ter versões elétricas, vai ter aquelas versões híbridas que tecnicamente são mild hybrid, e versões híbridas plug-in. Por isso este carro também vai ser o topo de gama da Citroën, porque aquela berlina, o C5X. Sim, C5X. Vai acabar e não vai ter sucessor. Por isso este vai ser o novo topo de gama da Citroën. Eu tenho sentimentos mistos relativamente ao C5X, porque é dos carros do segmento mais confortáveis, melhores para fazer viagens, e que eu mais gostei de conduzir, e depois saio do carro, olho para trás e digo assim, pá, é pena seres tão feio. Não correu bem, não. Eu achei que o carro ia vender mais do que vendeu. O carro só não vende mais. Eu acho que devido à sua estética, não é que o carro seja horrível, mas não é apaixonante. Falta esse fator paixão. Um carro cinzento. Acho que há outro fator aqui que é que nesse segmento as chamadas marcas generalistas como a Citroën deixaram de ter lugar. E vemos todos os carros de qualquer marca generalista que tente chegar ao segmento D e E. Mas sim, os valores residuais desaparecem. Para as frotas contam muito, e é difícil vencer-se nesse mercado. Nesse mercado. O que é que podemos esperar então? Versões mild hybrid e híbridas plug-in e 100% elétricas, ou seja, plataforma SLA Medium multi-energias da Stellantis. Sim, ou seja, até 700 km de autonomia. Pronto. Nós já fomos convidados para a apresentação deste carro, vai ser em breve, não vai? Eu acho que vai ser em maio. Em maio. Ok, então se ainda não fizeram, subscrevam o nosso canal, ativem o sino das notificações para saberem sempre que há novidades na Razão Automóvel, ou se nos estão a ouvir através do Spotify e do Apple Podcasts. O nosso obrigado, mais uma vez, já é a segunda vez que eu estou a dizer isto, mas nunca é demais agradecer a vocês que estão desse lado, a ouvir-nos ou no caminho para o trabalho, ou no caminho para casa, ou antes de dormir, para combater uma determinada insónia. E eu sei, às vezes as nossas conversas são assim um bocadinho mais densas, mas nós gostamos de falar sobre tudo aquilo que está a acontecer, não só no comércio automóvel, mas também na indústria. Mas hoje não vamos falar de ofensivas chinesas, o que é que está a acontecer, por exemplo, nos Estados Unidos com as tarifas, ou será que vamos? 25% de tarifas, não está no guião, vamos falar sobre isso. Não, só uma pergunta, acham que as tarifas vão sobreviver até à data de saída deste autorrádio? Até amanhã? Eu acho que é perigoso, porque eu acho que quando este episódio sair, as tarifas já poderão ser só 10%. Só 10%. Não, a volatilidade do mercado está a colocar acho que é mais indústria... a volatilidade do Sr. Trump. Não queria dizer do mercado, queria dizer da política. Sim. Isso isto está estranho. Não faz sentido. Nem sequer faz sentido brincar com coisas sérias. Não faz sentido nenhum. Um dia temos tarifas de 25%, no outro dia, vamos adiar isto um mês. Mas vamos deixar isso para outro episódio, porque felizmente há coisas que não mudam, e uma delas é a concentração da Citroën num dos seus pilares mais importantes, que é o conforto. Este carro seguramente vai ter batentes hidráulicos e aquele, como é que se chama? Programa Advanced Comfort.
E os bancos? E os bancos, com exatamente. aquela espuma mais espessa. Sim, o conforto é desde sempre uma daquelas coisas das quais a Citroën não abdica. E nós sentimos isso inclusive no novo Citroën C3, que é um carro que começa nos 15.200 euros. O difícil é conseguir comprar um por 15.200 euros, porque não traz nada, nem sequer um... Traz 4 rodas. Traz 4 rodas, E um traz um volante. motor. Ar-condicionado, fecho centralizado, mas não parece um carro de 2025 naquela especificação. Temos que nos aproximar ali mais dos 18, 19 mil euros para trazer um carro já mais bonitinho, na cor certa, com um tejadilho de outra cor. Mas uma bocadinho pergunta maior. concreta, com esta nova estratégia de preços, não achas que a Citroën corre o risco de se desvirtuar, ou respeitando este princípio de conforto, está o futuro assegurado da marca? Não, eu acho que isto que está a ser feito atualmente com a Citroën, eventualmente até já devia ter sido feito há mais tempo, porque a verdade é que eu sinto que um dos problemas da Stellantis é que há muitas marcas a fazer coisas muito parecidas, e finalmente vemos a Citroën a assumir uma posição que a meu ver não estava ainda a ser ocupada dentro da Stellantis. A Dacia tem sido um caso de sucesso tremendo, ano após ano, está na melhor forma de sempre. E para mim eu acho que é muito interessante para um grupo como a Stellantis ter uma marca como a Citroën, com armas e argumentos para finalmente poder responder às propostas da Dacia. Vemos no C3, por exemplo, que é uma proposta que acaba por ser bastante simples, e por isso mesmo é que também consegue ter um preço de entrada tão interessante, mas como eu estava a dizer, é uma proposta que não abdica disso, não abdica do facto de ser um carro agradável de conduzir e, acima de tudo, muito confortável. É claramente uma das propostas mais confortáveis do segmento dentro daquela faixa de preço. Podemos dizer, sem qualquer tipo de problema, que o Citroën C3 é uma proposta mais confortável do que é o Dacia, Carro do ano em Portugal, Dacia Sandero. Carro do ano em Portugal. Carro do ano 2025 em Portugal. E parece que nenhum responsável de marca tem problemas em ver uma marca mais barata a ter melhores números do que as suas congêneres um bocadinho mais elevadas. Luca de Melo deu recentemente uma entrevista à Razão Automóvel onde diz isso mesmo: eu não me importo ver a Dacia a superar a Renault, o que importa é que no final do ano os resultados estejam lá e os clientes estejam satisfeitos com aquilo que estamos a oferecer ao mercado. Vamos novamente voltar à Renault, não para falar da Renault, mas para falar de um Alpine, um modelo totalmente novo, o A390. Fernando, que raio é o A390? É um carro derivado de um Renault que já conhecemos? É um carro totalmente novo? Qual é que vai ser o seu posicionamento? Bem, a Alpine tem uma marca em mira com este A390 e chama-se Porsche, e especificamente o modelo Macan. Ou seja, estamos a falar de um crossover elétrico. Vai ter um estilo completamente distinto do Porsche, obviamente. Não podemos atirar isto para cima da mesa e passar assim tão ao de leves. A Alpine é concorrer diretamente com o Porsche. Não é a primeira vez. Quando tu não eras nascido, nascido, que estamos a falar. Quando tu não eras nascido, a Alpine, os carros que fazia era rivais do 911. Fernando, era o Alpine A600 eu sei perfeitamente disso, mas temos que 610, temos que falar disto antes de passar para o próximo passo. Temos que falar disto, porque isto é um caso sério. A Alpine a responder à Porsche. Sim, porque é a ambição do Sr. Luca de Meo. Ou seja, a Alpine era uma marca de nicho, tinha só o A110. O A110, tudo bem que não estava propriamente direcionado contra o Cayman. O Cayman ou o Boxer. Sim, o Cayman, porque o Boxer era descartável. Mas pronto, era uma alternativa interessante, mais compacto, muito mais leve, e pelo menos em relação aos boxers de 4 cilindros até tinha performances equiparáveis. Só que a ambição do Sr. Luca de Meo é outra. Está a ver na Alpine uma marca que vai de encontro àquilo que tu disseste, ou seja, às vezes não interessa tanto as vendas, interessa mais o retorno que essas vendas poderão dar, e a Alpine tem esse potencial porque tem nome, tem história, tem isso tudo. E agora, só que para ir atrás de uma Porsche falta produto. Não pode ir com a A290, não é? Não vai com a A290 de certeza. Não deixaria de ser interessante ver a Porsche a lançar um hot hatch.
Mas isso não vai acontecer, não parece que vá acontecer. Eu adoro ver marcas históricas novamente a puxarem dos seus galões e a dizerem: esta é a nossa história e este é o caminho que queremos seguir. Já batemos a Porsche nas pistas de ralis, porque não agora bater em termos de vendas? Ou, por exemplo, a Skoda, que nos tempos muito idos também teve o Porsche de Leste, que era um carro que andava a bater tudo e todos os Porsche na competição, e que inclusivamente a FIA teve a alterar os regulamentos com alguma pressão ali política pelo meio, porque havia uns tipos de Leste que andavam com o carro também com o motor colocado no sítio errado, a dar tareia nos Porsche. Portanto, vamos ver se a Alpine também com este novo A390, que vai ser 100% elétrico, ou também vai ter sim, de combustão? Não, vai ser 100% elétrico e se calhar lá na Alpine devem estar a repensar essa estratégia, tendo em conta até o que a Porsche também agora está a fazer, que eles vão se preparar para lançar um novo SUV a combustão. Agora não sei muito bem que posicionamento é que aquilo vai ter, mas... provavelmente com todas estas alterações nem eles. mas vamos esperar que este novo A390 consiga ir para cima do Porsche Macan, como nós estamos à espera, e como uma marca histórica como a Alpine merece. Continuando a falar de esportivos, vamos continuar a falar de esportivos. Estávamos a falar de Pocket Rocket, estávamos a falar do A290. Quem é que vai regressar com uma sigla GTI, depois de ter dito que a sigla GTI já era para acabar e que ia passar tudo a ser PSE, ou seja, Peugeot Sport Engineering? É precisamente a Peugeot. Parece que vai haver um 208 GTI. Até aqui toda a gente contente, vai haver um novo 208 GTI, mas vai ser com motor elétrico. O que é que já sabemos sobre este carro? A base é boa, não é? A base é boa, a base portanto é a mesma que nós encontramos quer no Abarth 600E, quer no Alfa Romeo Júnior Veloce. Só tu é que conduziste aqui nesta mesa esses dois carros. Pá, espero que isso mude em breve, porque quero muito que vocês me digam se eu tenho ou não razão. Às vezes torna-se um bocado enervante a falar com o Miguel. Ele já conduziu os carros já há alguns meses. Vários meses. Depois ele chega e diz-nos assim: epá, conduzi um carro elétrico muito giro. E depois há sempre algumas pessoas um bocadinho mais... olham para isto com alguma desconfiança, mas é elétrico, vai ser interessante conduzir. E depois ele começa a dizer: epá, temos bloqueio de diferencial mecânico na dianteira, temos suspensões desenvolvidas especificamente para as versões mais esportivas, temos os italianos a ajudar sistemas de travagem, a fazer tudo, temos um sistema de travagem maior, temos potência. Temos potência quanto? 280 cavalos? Sim, 240 ou 280 no máximo. Portanto, temos aqui todos os condimentos para fazer um 208, apesar de elétrico, com um verdadeiro GTI. Sim, apesar de elétrico e de pesado, eu acho que temos tudo para ver aqui um 208 GTI interessante, sobretudo a avaliar por aquilo que vi, sobretudo no Abarth 600E, que é de facto uma proposta que, apesar de elétrica, é muito divertida de conduzir. Eu vi o carro em imagens, em atravessadelas que não são normais para um carro 100% elétrico, principalmente de tração dianteira. Fernando, vamos nos correr dos teus cabelos brancos. Achas que este 208 elétrico com a sigla GTI vai ser um sucessor digno da linhagem, por exemplo, de um 205 GTI? Ui. Ou estou a colocar a fasquia demasiado alta? Acho que por enquanto estamos a colocar a fasquia demasiado alta. Não, isto até pelas evidências comerciais, porque o Abarth 600 já está à venda, o Abarth 500 também, o Alpine A290 também já está. Sim, são todos rivais deste 208. E digamos que aquilo ou seja, apesar de terem críticas muito positivas, não só da nossa parte como de outros meios, não estão a ter grande correspondência em vendas. Eu sei, o novo diretor executivo da Peugeot diz que isto vai ser uma espécie de teste e até eu fiquei surpreendido com a velocidade com que tudo isto aconteceu, porque este carro vai ser lançado já este verão, segundo o que foi dito, com base nesta geração que vai ser substituída para o ano. Ou seja, isto é mesmo uma espécie de balão de ensaio para perceber se há aqui potencial ou não, não só do ponto de vista comercial, como também do ponto de vista de imagem, até porque a Alpine com a 290 conseguiu fazer aqui um burburinho interessante à volta dos hot hatches elétricos. Por isso aqui há mais perguntas que respostas de momento. Agora, se eles usarem efetivamente os mesmos ingredientes que vimos no Abarth 600, acho que pelo menos a nível de condução pode ser
Pode ser um carro interessante. Minimamente interessante. Continuando a falar de Peugeot 208, há um carro que eu achei muito giro, mas que não era uma versão, por assim dizer, oficial. Foi criada pela Peugeot na Suíça, salvo erro. Pegaram numa versão base do 208 e transformaram-na com umas jantes de ferro brancas. Exato. E com uns pequenos riscos do tempo da Talbot, não era? Peugeot Talbot Racing. Peugeot Talbot Racing. E fez o carro, eu disse assim. Talbot Sport, desculpa. Peugeot Talbot Sport, exatamente. Fez um carro que giro. Não, eu acho que aqui um dos maiores problemas poderá ser mesmo a questão do preço. Um motor 1.2 Portec. Mas olha, estás a brincar, mas ao que parece, e de acordo com estas declarações do novo diretor executivo da Peugeot, não está totalmente fechada a possibilidade ou a hipótese do carro vir no futuro a ser lançado com outro tipo de motorizações. Eu acho que era interessante. E falando do motor 1.2 Portec, estamos a falar dos problemas do modelo. Parece que já estão solucionados com esta atualização do motor, já há um ano, pelo menos esta parte, que os motores já não padecem do problema que tinham na correia de distribuição. Portanto, isso também é uma boa notícia, e nós fomos dos primeiros meios em Portugal a publicar quais é que são os planos da marca para responder às expectativas dos clientes. Não nos podemos esquecer de deixar o disclaimer o link nesta parte do podcast para quem nos está a ver através do YouTube. O que é que ias dizer, Miguel? Não, ia dizer que é importante aproveitar todas as oportunidades para esclarecer isto, porque cada vez que publicamos um ensaio a um carro com esse motor, o primeiro comentário é sempre o mesmo, e é sempre a falar do motor 1.2, normal que assim seja. 1.2 PureTech. É importante esclarecer isso. Todas as semanas recebo entre 3 ou 10, depende. Até vejo aí os ciclos de vendas dos carros, questões sobre o motor 1.2 Portec. Portanto, é importante. Agora já não se chama 1.2 Portec com esta nova tecnologia e com as alterações que fizeram. Agora chama-se 1.2 Turbo. Já não é Portec. Além destes modelos, há algum que eu me tenha esquecido e que nós devêssemos falar e que vai dar que falar nos próximos tempos? Ou querem fechar o jogo e não falar? Mas só franceses? Só franceses? Sim, só franceses. Não vamos falar nem de japoneses, nem de alemães, nem de chineses. Podemos deixar isso para outro episódio. Podemos já prometer aqui um episódio, uma parte 2. Uma parte 2 onde falamos das novidades de outras latitudes. Vamos fazer isso, vamos falar de novidades de outras latitudes noutro autorrádio. Eu gostava que deixassem na caixa de comentários, caso nos estejam a ver através do YouTube, carros ou países dos quais gostavam que nós tratássemos aqui nestas duas mesas. Quanto a nós, é tudo neste episódio do Autorrádio. Um obrigado ao Pedro Alves por estar ali na transmissão, apesar de ter partido o pé ontem e parece que está operacional. É bom que estejas, porque vais ter uma semana difícil e fácil pela frente. Difícil porque tens o pé partido, mas fácil porque vamos gravar um carro extraordinário. Fernando e Miguel, vamos voltar à redação. Há muita coisa para noticiar no mundo automóvel. Isto não para, nós também não paramos. Espero que tenham gostado de estar connosco. Não se esqueçam, este Autorrádio tem o apoio do piscapisca.pt. Passem por lá se estão à procura do vosso próximo carro. Quanto a mim, é tudo por hoje. Um abraço e até o próximo Autorrádio ou até o próximo vídeo.